Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Nosso Visão Geral está chegando, Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia, de segunda a sexta-feira, às 14h, aqui na Rede Família Conectada a você. Quer uma receita aí de uma vida boa? Vamos lá, começamos com uma porção extra de amor, uma boa dose de amizades verdadeiras e boas músicas para acompanhar. Olha, se tiver dinheiro, pode incluir também na receita, que não faz mal nenhum não, viu? Hoje nós vamos falar de vida saudável. Hoje eu vou conversar aqui com imenso prazer com o Dr. Antônio Carlos Romanello, médico pesquisador na área da saúde, meu conterrâneo de Mojimirim. Olha que somos remanescentes, temos a mesma idade praticamente, tudo bem? Como vai? Que bom te receber aqui. Que bom o convite, Romanello. hein? Gostei muito. Que bom, ei, Mojimirim, hein? A cidade de simpatia. Sim. Família Romanello super tradicional. Tradicional, né? sim. Meu avô foi um dos precursores lá. Família interessante. Um dos seus tios, acho que me deu aula de história, o Sérgio Romanello. É primo do meu pai, é um primo segundo grau, isso. O Sérgio Romanello já faleceu já há muito tempo. E você... Um grande historiador, né? Sim, e você me traz uma triste notícia que meu amigo de Serenata, Marcos Romanello, morreu também. O Marcos faleceu já faz um tempo. Puxa vida. Bom, é a única certeza da vida, né? Única. A única, não há outra, né? Sem dúvida. Mas a gente pode envelhecer mais demoradamente, com uma saúde melhor, né? Sem dúvida. Nós vamos falar sobre isso aqui. Deixa eu só colocar aqui, querido Antônio Carlos Romanello, médico pesquisador na área da saúde, comportamento humano e desenvolvimento de pessoas, formado em medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele trabalha com anestesia. Agora, de repente, você fala, mas anestesista? Pois é, anestesista, e está agora nesse segmento. Daqui a pouco a gente vai saber se ele continua como anestesista. Começou o trabalho de pesquisa pautado em 3 pilares: vitalidade, bem-estar e motivação. Chaves para o sucesso pessoal e boa saúde. E mola mestra em qualquer projeto de vida. Manela, mas depois de tanto tempo e tal, continuam sendo esses 3 pilares? Os 3 pilares existem. Eu só deixei de fazer anestesia 7 anos depois que eu me formei. Ah, tá. Eu tive um caso, assim, bem interessante. Eu estava de plantão no dia de Natal de 86 e um médico de um outro pronto-socorro, eles me chamaram para socorrê-lo. Ele era muito jovem, teve uma crise asmática que eu nunca tinha visto igual. Sei. E realmente fiz todos os procedimentos e acabei anestesiando para ele sair da crise, que era uma coisa até que não se indicava, mas era a única saída. E deu sorte, ele acabou não falecendo. E quando terminou aquele processo, era o meu último dia de plantão daquela semana. Eu fui para casa e repensei um pouco minhas trajetórias médicas. Sei. E eu sempre gostei de esporte, como a gente já se conheceu no esporte. Sem dúvida. E eu corria maratona, eu era uma pessoa bem envolvida nessa área. Gostava de alimentação, de rever. E comecei a estudar por que as pessoas ficam doentes. Qual é o mecanismo que faz alguns adoecerem muito rápido e outros muito lentamente. E hoje, depois desses 30 anos que eu tenho estudado isso, eu praticamente me dedico só a essas prevenções e pesquisa. E é uma coisa que a gente já sabia, naquela época já se sabia que a célula, que é um conjunto de células, faz um órgão, um conjunto de órgãos forma você. Fígado, pulmão e tal. Essas células, elas têm uma unidade independente, elas respiram, elas digerem, elas excretam, elas eliminam. E tem uma usina de força que é a mitocôndria, a respiração celular. Quando você oxida em excesso, o que é oxidar em excesso? É o lixo que essas células produzem, que são os famosos radicais livres que todo mundo fala. Esse conjunto de excesso, se você não jogar isso para fora reguladamente, a célula acaba produzindo uma célula réplica dela, uma nova célula, porque elas se reproduzem. Sim. Com essas lesões. Você só oxida porque tem muito radical livre. Bom, vamos começar aqui. Você está me entendendo ou não? Eu estou te entendendo, mas eu preciso fazer algumas perguntas para eu entender melhor. Então vai. Certo. Então vamos lá. Você disse a célula, vamos imaginar, nós seres humanos, nós
comemos, bebemos e somos obrigados a eliminar aquilo. E respiramos. E respiramos. Tá. E tomamos sol, tem poluição, eletromagnetismo. Não, tudo isso soma-se e isso daí faz com um conjunto de reações químicas na célula. Não, então, mas a célula então faz isso aí também, porque nós, sim, aquilo ela que nós eliminamos, ela também tem que eliminar. Excremento, por exemplo. Quando você come, mastiga, e erradamente, em alguns alimentos, dependendo do que você come, certo ou errado, isso vai ter que ser digerido no sistema digestivo, isso fica em micropartículas e vai para a célula. Vai para a célula. Dependendo do que você come, do que você elimina, essas células acabam tendo uma sobrecarga. E o que não é bom para ela também joga fora. Até ela não aguentar mais, que é o estresse oxidativo, que é a causa do envelhecimento acelerado então, e das doenças. O radical livre existe. Ele não vai deixar de existir, porque nós respiramos. Você oxida, é natural respirar. Tá. E é natural oxidar. Só que o excesso de radicais livres, que nós vamos produzir, mas o excesso é que o organismo não consegue lidar com aquilo. Exemplo, mas vamos imaginar que os nossos anticorpos sejam vários soldadinhos, exército. Isso. Aí nós temos uma quantidade de radical livre que esse exército consegue combater. Ele vai lá, um certo ponto. Até um certo ponto. Isso. Aí quando ele não consegue combater, ou você vai contratar mais gente no exército, vai pedir aí para a Força Nacional. Isso. Ou então, aí esses radicais livres começam a trazer as doenças para você. Exatamente. Só que você falou do sistema imunológico, que são os soldadinhos. Quando esse excesso de sujeira não consegue ser jogado para fora, os soldadinhos também são lesados, porque eles vivem do funcionamento dessas comidas que você come errado ou certo. Entendi. Outro componente que atrapalha demais são as descargas de estresse crônico, estresse emocional forte. Isso daí ajuda a oxidar o corpo e as células acabam tendo essas lesões. Muito bem, mas como que a gente soluciona isso? Como é que nós temos qual é a receita? Eu acabei de dar uma receita aqui para uma vida boa, né? Sim, claro. Aquela coisa toda. Isso. Tal. Você é partidário, porque vocês médicos, né? A gente precisa tomar um certo cuidado. Porque eu muitas e muitas vezes falei para os médicos com os quais eu me trato, às vezes, olha doutor, me falaram aqui, sei lá, que o limão ajuda nisso, tal, não sei o que. Ele fala assim, ótimo, maravilhoso, pode fazer isso, mas toma esse remédio junto aqui. Quer dizer, então, os médicos são meio céticos em determinadas situações, mas pelas postagens que eu vejo você fazer, por aquilo que a gente conversa, eu vejo que você é muito aberto, você não é de desacreditar em nada. Não, claro que não. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte, quando você chega num nível alto de oxidação, você vai ter que tomar remédio. O que eu faço é te ajudar, a história do limão, por exemplo. Claro que o limão é fantástico, mas só que depende de cada organismo. Por isso que você não pode sair dando limão para todo mundo, dando gengibre para todo mundo no calor, por exemplo. Tem uma série de componentes que você tem que respeitar. Mas você não pode fechar essas portas. O que você tem que compreender é que quando a medicina tradicional, que é necessária, porque muita gente fica brigando com a medicina tradicional. Se você tiver uma pneumonia, porque os seus soldadinhos lá ficaram muito oxidados e você não consegue combatê-los, você vai ter uma pneumonia. Tem que tomar um antibiótico. E você vai fazer o quê? Claro. Tem que tomar. Se você não tomar e não chegar nesse processo, você corre o risco. Se você tiver uma apendicite supurada, você vai ter que operar. Não vai ter jeito. Então não tem como excluir uma coisa da outra. O que eu faço é organizar esses componentes para diminuir a velocidade e o risco de chegar nisso. Entendi. É bem diferente. Essa medicina que você faz, ela tem um nome, ela é classificada como o quê? Não, é uma medicina preventiva. Mas só que antigamente a prevenção era só nas doenças sérias, né? E doenças de higiene, né? Lembra? Doença preventiva era doença de higiene. Mas hoje não, hoje doença coronariana é previsível. Hoje doenças hepáticas, uma série de a oxidação hepática é previsível. Você tem que se alimentar correto, tem que ter níveis de estresse baixo, tem que fazer atividade física, tem que arrumar... Pode perguntar. Não, tudo está relacionado à oxidação. Tudo. Toda doença. Quando você corta o cordão umbilical, toda doença, a partir do momento que corta o cordão umbilical, você começa a respirar. A respiração produz radical livre. Isso é natural do ser humano. É igual cortar um limão, ele oxida na hora.
Tá, todo mundo faz laranjada, né? Lembra da nossa avó? Então, fazia pro dia inteiro, imagina. Abacate, você corta o abacate, deixa um pouquinho e fica preto. Isso é oxidação. Isso, a maçã? A maçã? Acaba, você comeu nada ali, porque oxida, isso, esse contato com o oxigênio. Então, nós temos isso através da respiração. Quer dizer que se você comer uma maçã que está preta daquele jeito e tal, sei o quê... Oxidou muito, é igual o suco de laranja, praticamente não tem mais nada ali. Nada? Não, mas você a maçã tem um líquido. É pra você comer, né? Claro, é magnífico, claro, sem dúvida. Mas, por exemplo, nós, uma pessoa do nosso tamanho, nosso peso... Tamanho não vem não, porque você é bem mais alto do que eu. Mas nós estamos sentados, Eu preciso te dizer que você respira 60 litros por hora de oxigênio. Tá. Porque é 21% do que você respira no ar. É oxigênio, 60 litros é muito oxidativo. Se você ainda soma com o seu comportamento de estresse, com a sua alimentação desorganizada, puxa, eu não tive tempo hoje de comer, não existe, você não pode fazer isso com o seu organismo. Porque isso destrói essas células e depois elas não conseguem retomar. Ah, não tenho tempo. Você precisa repensar a sua vida. É isso que eu faço, eu ajudo as pessoas. Vou ter que conversar com a direção da TV aqui, porque eu não tenho tempo de almoçar. Então, mas aí eu converso com a TV e eu ensino você a trazer a sua comidinha para você comer direito. Você não vai poder não comer, mas também não vai poder não trabalhar. Pois é, entendeu? Uma coisa não exclui a outra. Muito bem. Dá para fazer tudo, né? Tudo. Doutor? Não, senão... Não, dá, lógico claro, que dá, entendeu? Dá. É uma responsabilidade pessoal, sabe? Que nem o cara que chega no médico, o médico fala para ele, do jeito que você está levando a sua vida, você vai ter um infarto. Ele fala, doutor, como é que eu posso ter um infarto? Não tenho tempo. Verdade. Então, é uma piadinha boa, mas ela tem muito fundamento. Tem muito fundamento. Claro. Estresse oxidativo, então... O estresse oxidativo é aquele causado pela... É o exagero da produção de radical livre que você vai produzir. Tá. Inevitável. Tá. Basta respirar. Mas então, se a gente respirar menos também... Não, por favor, né? Pelo contrário, as pessoas estão respirando muito errado, porque quando elas ficam tensas, elas não fazem a amplitude correta da respiração. Do diafragma. Claro. Aí, muita gente tem dor de cabeça por isso, muito cansaço, pessoas ficam embotadas. Embotado é quando você fica meio meio lento. Não que uma coisa não exclua a outra, mas o erro respiratório tem muita dor na coluna, dor no pescoço, tudo isso são componentes de muitas vezes falta de respiração correta. Então, mas peraí, respiração correta. Eu, por exemplo, fiz muita aula de fono pelo fato de estar narrando futebol há muito tempo e tal. Hoje já faz muito tempo que eu não faço fono, mas eu acho que você já criou o hábito. Já criei um certo hábito, né? Mas, por exemplo, segundo a fonoaudióloga, né? Querida Yara Bitante, né? Que é minha fono, né? Faz tempo que eu não vou, mas ela sempre me tratou, né? Yara Bitante. Mas ela sempre disse o seguinte: a hora que você está deitado, dormindo, respirando, é a respiração acertada que você faz. Isso ela está certo. Claro. E nós temos que colocar, por exemplo, quem for fazer, coloque a mão no abdômen, aqui embaixo. Respira aqui, você tem que sentir o movimento da mão indo e voltando, você não respira no peito, isso é. Então, mas isso depende muito de cada idade, não pode, ela fez para você específico. A idade, o bebê respira de um jeito, o adolescente, cada um tem uma etapa disso. Mas vamos lá, vamos... Em síntese geral, quando você está, por exemplo, nós estamos conversando aqui, você não pode conversar comigo com a respiração completamente retesada, porque você não vai se oxigenar bem. Então nós temos que conversar, inspira pelo nariz, solta pela boca, isso. Alimentação. Muitas pessoas comem rápido, engolindo ar. Sim. Porque não respiram corretamente. Porque a epiglote, quando você deglute, ela fecha. Ela fecha para entrar o ar. Para entrar o ar. Mas tem gente que engole o ar e ele vai para o estômago. Muitas pessoas têm barriga exagerada porque comem muito rapidamente por essa entrada de ar. Entende? Entendi. Então a respiração, isso que ela falou de ficar deitado e respirar, ali é quando você está completamente relaxado. Se você conseguir fazer isso no seu dia a dia, sob estresse, você está no carro, você tem que respirar correto, com calma. Só que a mente está trabalhando tão acelerada que esquece de fazer isso. Entendi, isso é verdade. E isso contribui para o estresse oxidativo. Tá, a respiração... Você está me entendendo? Não, claro que eu estou entendendo. Agora é uma soma de fatores. Então, por exemplo, você respirando bem, respirando certo, não que você não vai ter, mas você já minimiza. Você vai diminuir o processo. Isso é um fator. Outro fator, inatividade.
completa. Alimentação, pessoas estão oxidando muito pelo tipo de alimentos que estão ingerindo. Exemplo, os embutidos, você come uma vez ou outra, porque como você me falou de mim, é verdade, eu não sou radical 100%. Sim. Mas quando você se propõe a fazer uma reorganização da sua saúde, porque você sabe que você é o responsável por isso, e que se tiver algum problema lá no futuro, você pode ir para o hospital, mas você tem que fazer algo para que isso não chegue tão rápido, você tem que ter esses cuidados alimentares também. Excesso de embutidos, excesso de industrializados, os jejuns prolongados, falta de tomar água. Por exemplo, já a gente toma um golinho, por quê? Porque o organismo ele está muito acelerado, ele tá chamando água. Tá. Só que você não está prestando atenção. É verdade que a água é o único líquido que ele desce hidratando. Você tomando devagarinho, normal, ele já vai hidratando tudo no seu corpo. Devagarinho é o grande segredo. Como a maioria está muito acelerada, não, mas isso não é saudável. Primeiro porque faz uma hiperinsuflação gástrica, libera muito ácido clorídrico. Muitas pessoas têm gastrite, azia, porque comem muito rápido, engolem muito ar. E essa distensão por causa de líquido nas refeições. Isso que eu ia perguntar, líquido na refeição jamais? Olha, eu não posso falar jamais porque a vida é de cada um, mas o correto era você não se alimentar. Porque, raciocina, você mastigou o alimento em pedaço. Tem saliva, é um pré-digestivo a saliva. Por isso tem que mastigar bastante. Aí você engoliu. Se você ingere, ali vai liberar suco gástrico para fazer a digestão, para ir para o intestino. Exatamente. Analisa comigo, aí você enche um copo d'água, um copo de líquido. Aquilo vai diluir completamente. Além de distender, isso vai dificultar a sua digestão. Porque é verdade. Espera meia hora. Exato. Todo o processo, é verdade, todo o processo que estava pronto ali para... Você encharcou. O organismo vai ter que se preparar de novo para tratar de novo. Aí o que vai acontecer? Dá uma distensão gigante. Depois dá aquele cansaço, você nem comeu tanto e dá um sono à tarde. Doutor Romanelli, eu li um livro certa feita de um médico, me falha o nome aqui, não me lembro o nome, mas era um médico árabe que ele dava uma receita para você. Se você quer emagrecer, ter uma vida melhor e tal, ele fala assim: pegue um prato de salada e come esse prato de salada em 10 minutos. Se você comer em 8, você fica 10 mais 2 esperando. Comer em 5, espera mais 5. Aí você vai comer legumes cozidos e tal. Você pode pegar uma carne, ali uma proteína. E aí um pouquinho de carboidrato ali, o arroz e tal, e você come um prato em 10 minutos. Se você comer menos, você espera. Depois se você fizer assim, você pode comer o que você quiser. Você não tem vontade de comer mais nada. Mas por quê? Porque você foi comendo devagarinho, imagina eu. Foi comendo devagarinho, tem aquela história de mandar ordem pro cérebro, o cérebro vai entendendo. Essa história é verdadeira. Quando mandar pro cérebro. É isso aí mesmo. Eu estou mastigando, meu cérebro está entendendo que vai descer nutrientes pro estômago. Então, ele não vai ter por que saciar. Pessoas comem muito porque elas comem muito rápido e não dá tempo de refrear. Além de liberar muita insulina. Muitas pessoas estão ficando diabéticas por excesso de substâncias que elas comem, a quantidade é exagerada e aquilo faz aquele estufar. Isso confunde o organismo completamente. E isso aumenta muito o estresse oxidativo, sabia? Muito bom. A gente está falando aqui sobre saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? Como parafraseando aquele humorista da escolinha lá do professor Raimundo. Fala um pouquinho para mim dos pilares que a gente começou a falar disso aqui no começo do programa, mas a gente não terminou. São 3 pilares hoje? Sempre foram. 3 pilares do comportamento humano. Ele se baseia, é um tripé. Então, é o emocional, sou eu comigo mesmo. Quanto eu me aprovo, quanto eu me critico, quanto eu gosto de mim, o quanto eu me cobro. Isso. É o respeito que eu tenho comigo. O sentimental é a relação que você tem com as pessoas que você gosta. Filhos, namorada, marido, família. Esposa, senão vai ficar esposa, claro. Já está embutido no namoro, aí, né? Isso é óbvio. E o profissional social financeiro. Profissional, para que você serve profissionalmente? Perfeito. Social, suas relações com as pessoas, social, claro, tem que ter. E o financeiro, contas a pagar e receber. Perfeito. Você só tem essas 3 coisas para fazer na vida. Tá certo. E esse equilíbrio que está baseado no emocional, que é eu comigo mesmo, é que esse respeito que você tem na hora que você se alimenta correto, que você tira um tempo para você,
Você já me contou fora do ar que você tem um momento, depois que você trabalha na quinta, que sexta-feira você relaxa. Esse respeito, aí você vai ter os seus cuidados. Tudo isso que está dentro do pilar emocional. Profissional social financeiro, tem muitas pessoas que quando estão muito desequilibradas, elas comem muito errado. Tá. O doutor Romanello, você está em Mojimirim, né? Mojimirim, sim. Eu sei que a gente não faz propaganda de médicos, essa coisa toda, mas só queria entender o seguinte: as pessoas te procuram, como você não tem uma especialidade hoje, você não é mais anestesista. Exato, eu trabalho nessa área de prevenção. É organização do seu estilo de vida, mapeamento. Ninguém vai lá para curar uma úlcera, por exemplo. Se até vai, porque tem níveis de estresse tão altos que acabam me procurando para descobrir qual dos pilares está em desequilíbrio. E eu indico. Claro, é a mesma coisa do parte de comportamento. Tem muitas pessoas que estão com desequilíbrio emocional muito grande, que eu aconselho, auxilio como médico e encaminho. Então, mas no caso, por exemplo... Mas qualquer pessoa. Contigo que se faz é um tratamento. É um tratamento, isso. Não é uma vez que eu vou lá e tal, você me examinou, você toma isso, faz isso, não é nada disso. Não, né? Normalmente não é assim. É um acompanhamento. Porque tem pessoas que vão e uma simples organizada, que eles estão tão bem organizados, com níveis baixos de estresse oxidativo, que você percebe pela cansaço, falta de memória. Tem gente que está perdendo muito rápido a memória. Uma garotada com muito fone de ouvido, isso está acelerando muito o zumbido. Porque usa muito intenso, acorda de manhã, só à noite. Então, essas pessoas precisam de reorganizar o estilo de vida. Tá. Tem um vídeo que eu vi de um amigo nosso, Dr. Raj, de Mojimirim. E ele fala de você, aliás, me parece que isso foi matéria até que você teve que levar para a Alemanha. Mandei para a Alemanha. Exatamente. Que você, por alguma razão e por alguns meios, você o curou de renite. O que sempre me falaram é que renite não tinha cura. Então, renite tem cura. Exato. Existe um estudo na Alemanha já de muitos anos, mais de 60 anos, eles utilizam o método da hormese. O que é hormese? Tudo que em macrodose te faz mal, em microdose faz bem. É o princípio da vacina. O oxigênio, ele te oxida, ele te faz mal em excesso. Te falei, 60 litros por hora. Na Alemanha, eles usam microdose de oxigênio sanguíneo. E nós conseguimos uma parceria para ter essa técnica aqui no Brasil. Peraí, eu entendi. Microdose de oxigênio sanguíneo, quer dizer, então... Mas é micropartículas, não é para você oxigenar pelo sangue. Essa é uma forma de diminuir o processo oxidativo que você vai ter porque você respira. Mas é injetável? Sim, mas é uma máquina que faz microinjeção, então você nem percebe, você não sente nada, não. É inócuo. E ele coloca no seu corpo oxigênio de pura qualidade, sei lá? Não, é 100%, medicinal. Medicinal. É bem diferente, e os alemães até dão risada porque eles falam, porque isso pode dar embolia e tal, mas em micropartícula, o que daria embolia seria prontamente o nitrogênio do ar, não tem nada a ver com oxigênio. Quando vocês falam em oxigênio, é como se fosse vacina mesmo, como você fizesse ozonioterapia, tem vários gases que são usados muito bem. no mundo todo. Isso auxilia o processo oxidativo inibindo e melhorando o sistema imune. Então, por isso que tem alguns casos de melhora. Mas então, por exemplo, no caso não curou especificamente a renite dele, curou a renite e tantas outras coisas que poderiam estar sendo prejudicadas porque ele está com excesso de oxidativo, exatamente. Como seria, por exemplo, na Alemanha, eles fazem muito, como eu morei lá e eu tenho essa noção, eu vi muito isso sendo feito, a melhora de acuidade visual, processos auditivos, melhora da vitalidade, principalmente a vitalidade, porque você vai perdendo pique na vida e vai cansando porque você está oxidado em excesso, mas você não sabe, porque você acha que é alguma doença. Porque às vezes as pessoas, quando eu falo para as pessoas, tô cansado, mas como? Você tá com uma cara de moço, está muito bem e tal, fala, a carcaça tá boa, mas o motor é que tá mal menos. Então, assim, mas ele dá para você refazê-lo, dá para usar esse motor até 90, 100 anos, tanto é que existem tribos, inclusive povos que demoram muito para envelhecer porque tem esses hábitos que a gente está aqui conversando.
Tá. Que tem um tempo para comer direito, que tem um tempo... Se está com distúrbios... Que não come frango com salmonela, né? Essas coisas então, todas. essas doenças que são as doenças por ingestão, elas são distúrbios graves, que você pode morrer com aquilo. Sim. O problema são essas mortes em microdose por dia, por mês, por ano, entendeu? Tá. Que é essa indisciplina dos 3 pilares. Muito legal isso aí, viu? Então, é apenas uma organização da vida. E para a pessoa que te visita, para a pessoa que está... Você dá aí você tem uma cartilha para ele seguir? Sim, não? Tem, sim, né? claro. Mas depende de cada um. Por exemplo, Tá. se você for lá, eu vou te... Não, sim, é tudo indivíduo. Nós somos indivíduos, né? Tudo é individual. Isso, entendeu? Porque a sua velocidade de oxidação está maior ou menor. Às vezes vai um casal, completamente a alimentação de um é diferente do outro. Sem dúvida. Tudo completo, não dá para E hoje as pessoas comem muito fora de casa, né? Sim, Então é preciso por isso que eu ajudo a adequar isso, porque senão a minha equipe, lógico, não sou eu sozinho. O vinho é bom, faz bem para a saúde? Muito bom. Muito bom? Sim, você quer que dose? É bom. Como é que é o negócio? Pode ser assim ou tem que ser assim? Então, se for assim quase todo dia, é bom. Tem estudos porque ele tem o quê? O tanino ali. Tá. Ele é antioxidante, você sabia? Então, principalmente sim. O vinho escuro, né? O vinho tinto, isso e tal. Mas se você depende, então, aí que é individualizado. Tem pessoas que oxidam com uma dose assim. Tem pessoas que oxidam com uma dose assim. Então isso depende pode de cada um. Oxidar também? Claro, ele em dose alta, ele te oxida. Por quê? Não sei. Porque o seu organismo consegue perceber que aquilo é um excesso que ele não consegue jogar antioxidante na circulação. Olha aí. E quando você põe um pouquinho, ele estimula a produzir antioxidantes, porque ele interpreta que as moléculas lá do tanino e dos antioxidantes são igual ao dele, então ele joga um pouco mais. Então você entende? Então os excessos... É isso que... Olha... Isso que é o açúcar. É um dos maiores mortíferos que existe. Sim. Mas na fruta tem açúcar, tudo tem açúcar. O mel tem açúcar, você pode comer açúcar. E tem pessoas que se dão muito mal com o açúcar e tem pessoas que não. Precisa fazer um estudo disso. Da pessoa. Claro, não tem como. E, por exemplo, às vezes, e eu vou dizer, eu não vou citar quem é, porque ele deve estar até assistindo o programa e ele falou assim, não tinha nada que revelar. Mas eu conheço pessoas que são obesas, barrigão, que bebem, que fumam, que comem churrasco e vai fazer exame de sangue, não dá colesterol, não dá triglicéridos. Por que isso, doutor? Isso é metabólico. Existem outros magrinhos, muito definidos, com uma boa alimentação, com carinha de bebê, que tem obstrução coronariana. Como é que você explica? É metabólico. Doutor. Por isso que tem que estudar cada um. Tá. E usar os métodos antioxidativos para diminuir a velocidade desse processo. Bom, e acerca do vinho, então, é aquela coisa que a gente sempre fala, a diferença do remédio e do veneno é a dose. Isso, é a dose, isso, exato. Muito bem. Isso, você acabou de dizer o princípio da hormese, que é o que eu falei que o oxigênio faz. Gente, eu acabei de falar sobre hormese. Você acabou hormese. uma grandeza. Vou começar a dar palestra sobre a hormese. Com a gata. Eu iria errar. Por favor. Eu já iria errar. Já que eu estou te ajudando, vamos ajudar direito, né? Hormese com H. Muito bem. Bom, comer muito nunca foi saudável. Nunca. Meu velho querido pai, que eu acho que você se lembra dele, né? Que mora lá no céu, querido Alberto Paulo Iralá, que está lá. Claro. Ele falava assim, filho, você pode comer de tudo, porém, não tudo. Maravilhoso. E ainda vou dizer até mais, pegando o gancho do seu pai. Você pode comer de tudo, mas dependendo do estágio que você está oxidativo, é bom fazer uma reorganização para depois de alguns meses, bem certinho, você fazer esse trampolim. Porque vai chegar um ponto que você vai poder comer de tudo com parcimônia. Entendi. O problema hoje é que a falta de parcimônia. Porque é ela que não dá para eu fazer uma coisa boa no futuro. E é ela que no final da linha vai correr o risco de ter doenças crônicas pelo estresse oxidativo. Não, tudo bem. E nessa parte aí, eu nunca vi nenhum médico chegar para mim. E aqui no meu programa já entrevistei um zilhão de médicos. Aliás, adoro entrevistar médico, meu público adora médico, né? E não sei, o brasileiro gosta um pouquinho, né? Aliás, quando você está andando aí, você é apresentado como médico, você já deve ter feito várias consultas de graça, né? Porque, doutor, tô sentindo um remedinho, um remedinho. Mas isso é da cultura nossa. É da nossa cultura. É, só da cultura, Mas eu acho que, de novo, é importante você saber que estágio você está da necessidade de ter que usar ou não. Mas nenhum médico se sentou nessa cadeira
inteira aqui e deixou de falar do exercício físico. Verdade. Todos têm coerência e razão. Por quê? Você é uma engrenagem igual ao seu carro. Outro dia eu fiz um vídeo, esses que você acabou gostando. Eu curto todos os seus vídeos. Eu vi. Eu falei sobre o ar. Ah, ele não foi pro ar ainda, mas já vou dar uma prévia. As pessoas comem errado, não se alimentam correto, esquecem de comer e na hora que elas vão fazer uma viagem para a praia, por exemplo, elas passam nos melhores postos de gasolina e põem gasolina boa no carro. Sim. O carro se alimenta melhor que a pessoa. Mas pensa numa coisa dessa, que injustiça com o seu organismo. Não, é verdade. Isso não é correto. Então esse é um exemplo. É naquele primeiro pilar que é do emocional, você se respeitar. Isso, é esse que eu tenho que fortalecer ao máximo, porque aí, quando eu quiser descompensar na alimentação, eu vou ter equilíbrio. Tá. Doutor, fala pra mim, ó. Tô comendo. Muito bom. É horrível isso, né? Quantos programas nós temos para falar disso? Olha, gente, é verdade. Se você soubesse como isso desequilibra todo o seu metabolismo, o correto seria, a maioria não consegue, era desligar, pôr no silencioso e ter o seu momento que você está se alimentando. Por quê? Porque o nível de estresse sendo baixo, você não vai liberar tanto ácido no estômago. Você não faz ideia quanto isso descarrega a energia, não só pelo efeito eletromagnético, que muitas pessoas já têm prova que isso tem a ver, né? Pessoas que usam muitas vezes celular no peito. Sim, faz uma população. Hã? Faz mal pro coração colocar o celular aqui? Existem estudos impressionantes que isso são... O seu coração bate em milivolt. Como é que uma torre daquela vai jogar... vai conseguir te captar aqui dentro do estúdio? Com as ondas fortes. Muito fortes. Você imagina num órgão sensível. Então, olha, a partir de hoje, eu lhe prometo. Não prometo. Não colocarei mais nesse bolso aqui. Você punha? Não sabia? É mesmo? Nesse bolso. E tem mais. Eu vou desligar na hora da refeição. Porque deixa eu te explicar só uma coisa. Bom, a gente interrompeu, a gente estava falando do celular, aquela coisa tal, que também qualquer coisa que venha pelo celular não vai mudar nada, né? Meu pai dizia o seguinte, para tudo tem remédio, é só ter calma. Não tem remédio para a morte que já está resolvido também, então já teve remédio, né? E é verdade, a gente às vezes acha que tudo que vai acontecer ali agora é necessário você ficar sabendo, mas quando você está se alimentando, você tem que estar no que está acontecendo ali. Você tem que lembrar que você vai mastigar devagar para não produzir ácido no estômago, porque depois não comer, ficar com acidez, com risco de gastrite, de outros distúrbios alimentares. Você tem que estar analisando o prato que você está comendo, porque sabe que isso ajuda a você ficar mais relaxado, até para você entrar na segunda etapa do seu dia. A alimentação, ela é tão importante, tanto é que no Oriente é um ritual comer. Sim. E aqui não, aqui passou a ser uma... Na França eles comem em 2 horas, né? Então, até na Itália mesmo, que é uma festa, né? É uma coisa alimentar, fecha tudo para depois... Sim, então, e depois tem a siesta ainda na Espanha, né? Pra você ficar descansando. Então esse hábito nosso, ele é responsável por uma série de distúrbios que culmina de novo com o estresse oxidativo. Muita gente está oxidando o corpo, está envelhecendo muito rápido, justamente por causa desses desequilíbrios na forma de se alimentar, na forma da atividade física, que nós até nem falamos, né? Não falamos. Ou nós falamos do carro, lembra? Sim. O carro, você põe uma gasolina errada, você se cuida do carro. Mas a tua engrenagem é a mesma. Você tem que movimentar a sua engrenagem. Pessoas que se alongam quando acordam, elas têm um dia mais tranquilo. Porque elas, durante a noite, elas se tensionaram, porque muitas vezes aconteceram coisas. Pessoas se contraem, assim? Claro, muitas vezes, depende do que aconteceu no seu dia anterior, você está muito tenso. Até às vezes num sonho, você fica muito tenso. Claro, e isso daí, se você não se alonga, mas a pessoa já acorda já na correria, já pega o celular e já... Não, você tem que ter essa disciplina. Por quê? Porque a tecnologia, ela é maravilhosa para a nossa vida, mas ela não pode substituir coisas básicas. Na verdade, o que eu faço é trazer coisas básicas para as pessoas ficarem saudáveis. O otimismo é fundamental nesse trabalho que você faz? Fundamental. E muitas pessoas acabam não conseguindo, sem perceber, porque estão com estresse oxidativo alto. Porque a alimentação, muitas vezes, tem micronutrientes que você não está ingerindo por causa dessa correria, e porque você não viu nem o que comeu, que faz com que o seu cérebro não tenha neurotransmissores suficientes para te fazer uma pessoa equilibrada.
Às vezes você toma atitudes impensadas porque você está com um distúrbio alimentar importante. Claro que quando somos o que comemos. E somos o que comemos, somos o que não comemos e somos o que a nossa mãe comia. Também isso? Nós herdamos isso? Exatamente, porque você aprende a comer. Muitas pessoas acabam comendo sem perceber o que a mãe comia. Só que são outros tempos, você precisa reavaliar. Então essa frase que é de uma equipe de nutrólogos da Universidade McGill de Toronto, acho que não é Toronto, é do Canadá, e que eles têm essa tríade: você é o que você come, você é o que você não come e você é o que a sua mãe comia. Tá. O Romanello, eu não sei se você passou aqui, mas eu queria passar para o telespectador aqui o seu Instagram, pode? Lógico, por favor. Pessoal, qual que é o seu Instagram? Antônio Carlos Romanello é o meu Instagram. Os outros, Projeto Vida Vencedora é o canal no YouTube. Você tem aí, estou vendo ali no Facebook. Do Instagram. Mas o que eu acompanho é Antônio Carlos Romanello. Aquele é Antônio Carlos Romanello. Exatamente, tudo junto, com 2 L's. Antônio Carlos Romanello com 2 L's. São micro vídeos de 1 minuto para dicas. Porque eu estou pedindo aqui para vocês, porque vocês podem segui-lo no Instagram. E vocês vão ver, eu acompanho sempre quantas e quantas dicas de alimentação, de algumas plantas, né? De algumas coisas boas para a saúde que eu vejo ali. São fantásticos. É um negócio sensacional. Então é @Antônio Carlos Romanello com 2 L. Romanello com 2 L. Isso, tá certo? do Instagram. Do Instagram. E vidavencedora.com.br, que é o site completo, né? Vidavencedora.com.br. O Instagram a gente já colocou ali agora. Isso, tá vidavencedora.com.br, tem todos esses links aí para você entrar, né? Mas lá eu faço uma descrição de quem eu sou e tal, né? Muito bem. Olha, se eu morasse em Mogi-mirim, eu estaria lá todo dia no seu consultório. Mas que coisa boa, é muito bom, Paulo. Olha, mas você está convidado. E todo o pessoal que está nos assistindo, quem mora na região, vai tomar um chá lá comigo, é só mandar mensagem e a gente vai pôr mais em dia, porque é muito assunto, né? Nossa, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou me puxar as orelhas assim que eu sair daqui, porque eu não fiz nenhuma pergunta do que a produção mandou te fazer. Então a gente conversou aqui, leve, porque não tem jeito, né? O Manello, a gente, estou à disposição. Com toda certeza, Muito prazer estar aqui. A gente levaria o programa, como eu levei, e com o Romanello, que além do que você me fez sentir aqui um pouquinho, né? Aquela temperatura de Mogi-mirim, aquele ar de Mogi-mirim, bom tempo, né? Bom tempo. Olha, eu tenho o maior orgulho. Que bom. De ter te conhecido e você ter me convidado. Imagina, ótimo programa. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, gente. Antônio Carlos Romanello, médico, doutor Romanello, que deu show aqui no Visão Geral. Tenho certeza que vocês aproveitaram muita coisa, eu também aproveitei, tá bom? Olha, não se esqueçam que eu volto hoje às 7 horas da noite com o nosso RF Esporte Clube para todo o Brasil, tá bom, gente? Saúde, paz, alegria e boa sorte para todos nós. Valeu!